É isso aí, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao Alpinismo, canal Altitude, o pit stop da sua missão. Meu nome é Augusto Barbosa e nesse vídeo nós vamos trabalhar bastante a CBEC, que é a conta bancária emocional do casamento, e também o Planner Altitude, que foi mencionado no finalzinho do vídeo anterior. Eu também disponibilizei na descrição do vídeo anterior o link do WhatsApp e do Telegram para você ter acesso ao PDF desse planner e de outras ferramentas que eu ensino nos vídeos desse canal. Assim você já pode entrar lá, baixar o PDF de graça, imprimir e encadenar, talvez assim como eu gosto de encadenar as minhas ferramentas, para a sua utilização, para o seu proveito no dia a dia. Eu preparei vários slides nesse vídeo para que fique mais dinâmico, mais fácil de entender, e eu possa apontar exatamente as partes do planner, onde eu vou explicar como cada parte funciona, e assim você possa usar isso de forma mais eficaz, ok? Essa é a capa do planner. Na sequência nós temos a contracapa, que ele vai dar algumas instruções para vocês, certo? Eu coloquei alguns ícones aqui, tanto da CBEC como das 3 leis fundamentais do canal Altitude, para que você entenda que esse planner ele foi projetado com essas ferramentas, com essas regras, com esses conceitos, para que ele fique mais encorpado. Você já vai entender mais sobre a CBEC durante esse vídeo, eu vou explicar mais sobre isso. Mas deixar claro aqui as 3 leis fundamentais do canal Altitude, que é a lei do silêncio, a inversão de foco e a ação imediata. Simplesmente para você entender por que silêncio. Porque as pessoas que estão ao seu redor, elas não estão preparadas para o nível de informação que você está. Então cabe a você fazer o quê? Silêncio, ficar quietinho na sua, fazer os seus projetos, subir as suas montanhas, e quando você estiver lá em cima, você não vai precisar dizer nada, haverá sinais, não é mesmo? Então vem a inversão de foco, ou seja, parar de reclamar, parar de comentar problemas e começar a focar onde? Na solução, naquilo que você pode fazer que está no seu controle, para poder modificar a situação e você ter mais soluções do que problemas comentados. E depois, a terceira e última regra é a ação imediata. Porque não adianta nada você planejar, porque o planner é para isso, né? E não agir. Então você vai ver que esse planner ele é muito voltado para ação, para execução. Porque até mesmo as microações, elas vão levar você a ter micros resultados e vai assim, um tijolo de cada vez construindo essa pirâmide gigante ou essa montanha que você vai escalar e vai chegar no topo. Beleza? Então, lei do silêncio, a lei da inversão de foco e ação imediata. Tá bom? Passando no slide aqui, tem um quadradinho aí, na contracapa mesmo do planner, que ele fala para você definir as suas próprias metas, né, escolher as suas próprias montanhas, agir, né, já começar com as suas pequenas ações direcionadas para esse topo, registrar como é que foi o desempenho ou não desempenho daquela mini ação que você intentou fazer, e depois o recarregamento, né? Eu vou falar muito sobre isso nesse planner, que é o DDD, dormir, descansar para dominar. Então esse planner ele vai respeitar muito essa parte de você poder fazer uma gestão da sua energia. Não adianta nada você se sacrificar por uma semana para chegar no topo da sua montanha e depois ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses debilitado por causa desse sacrifício. Não vale a pena, certo? Então esse planner ele é bem equilibrado nessa parte aí, tá? Depois temos a folha de rosto. Você abriu a capa, aqui está o planner, né? Você abre a capa aqui, né? Tem aqui a contracapa e a folha de rosto. Na folha de rosto, o legal é você ter vários planners. E esse planner específico, ele vai tratar de uma ação, de uma missão específica sua. Então, por exemplo, se você tem 2 ou 3 projetos paralelos, certo? Pega um projeto designado para um planner.
para você não ficar colocando várias informações, várias ações misturadas no mesmo planner, que você vai ficar confuso, tá bom? Então, trata um planner para uma missão específica, tá bom? E aí você vai colocar o seu nome, vai colocar a sua idade, o momento da vida que você está passando, a cidade que você está morando. Por quê? Porque vai saber que daqui a um ano você está em outro país, em outro lugar. Então é bom você colocar a sua localização para que no futuro você possa ver esse registro e ver como você progrediu, tá bom? A data do início, né, que você começou esse projeto, e o nome da missão. Você vai poder nomear essa sua missão. Na sequência, no bloquinho 2, vai falar bem assim, ó: por que essa missão existe? E tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: quando a dor de não mudar for maior do que a dor da mudança, você muda. Então é interessante você trazer a clareza do porquê essa missão existe, por que essa montanha que você quer escalar ela é tão importante para você. Provavelmente por causa das dores que você passa, ou que você vê a sua família passando ao seu redor por estar na base dessa montanha e não no topo dela, tá bom? Então você vai trazer à tona todas as dores, todo o incômodo, toda a indignação que você tem no seu momento atual, tá? E o motivo dessa montanha ser escalada é você fugir, você sair dessa dor, beleza? Então tem essa clareza aí. E no terceiro ponto é uma coisa muito mais pessoal e familiar, tá? Você vai dizer o que está em jogo. Não só a sua família, a sua esposa, seus filhos, seu marido, enfim, mas também sua saúde mental, emocional e física, o seu tempo, as coisas que você conquistou, o que é de valor para você. Tenha essa clareza, traga à tona essas informações, e elas são para você. Ninguém mais vai ficar olhando, é para você, tá bom? Depois nós temos no próximo slide aqui o quarto bloquinho, como será o topo. Então, faça um exercício de imaginação agora, dizendo como você vai se sentir lá, como é que vai ser um dia perfeito lá no topo da montanha. Escreve aí como é que vai ser, e toda vez que você abrir essa página, abrir o seu planner, você vai dar de cara com a página de rosto, e essa página de rosto ela tem o objetivo de te lembrar do porquê você está fazendo o que está fazendo, entendeu? E te inspirar, te fazer ter força, te fazer ter ânimo para continuar subindo quando tudo estiver difícil. E por fim, lá embaixo, eu não coloquei aqui no slide, mas lá embaixo, no número 5, tem um termo de compromisso. Você colocar o seu nome, a data e se comprometer que vai escalar essa montanha mesmo nos dias mais difíceis. Aí você vira a página e vai ter a missão diária, tá? E a execução do dia, página esquerda e direita. Isso é um painel, tá? Para que você possa ter uma visão. Pá, você bater o olho e sabe qual é o seu planejamento e o relatório desse dia. Em tempo real, não precisa chegar no final do dia para você fazer esse relatório. Você pode estar acompanhando isso durante o dia, certo? O primeiro ponto aqui, na página da esquerda, é a montanha de hoje. Então, se você pudesse escolher uma única missão, mais importante de todas, para resolver, e você não tem tempo de resolver outras coisas, só uma. Qual missão, qual problema seria, qual desafio seria? Anota aí nesse campo, tá bom? No segundo campo, são 3 microações, para que você faça um check, né? Por exemplo, a ação simples, algo fácil que gere movimento. Eu vou arrumar a minha cama. Sabe? Eu vou arrumar a minha cama. Ou eu vou levar o lixo para a rua. É uma coisa muito simples, né? Escreve aí 1, 2, 3 linhas, é só um guia para você. E assim que você fizer essas coisas, dá um check, para você sentir que você está progredindo de alguma forma. Lembra, não subestima as pequenas ações. Não subestima o poder dos pequenos resultados, porque somando eles no final do dia, no final da semana, você vai ver que você progrediu muito. Depois temos a ação desconfortável. Para mim, por exemplo, lavar a louça. É um desafio e às vezes acaba demorando um pouco mais do que 10 minutos, 20 minutos.
Minha família é grande, né? Eu, minha esposa, mais 3 crianças. Então, coloca aí para você o que seria uma ação desconfortável para que seja desafiante e você possa dar um check nessa ação no dia, tá bom? E depois uma vitória emocional. Se você tem desafios com raiva, com ansiedade, com tristeza, com nojo, qual é a emoção que você tem desafios na sua vida? Escreve aí uma situação que a sua raiva é aflorada, que a sua ansiedade é acionada e vamos, de alguma forma, nesse momento específico onde vai acontecer alguma situação gatilho que você não vai agir, não vai reagir aos gatilhos, mas você vai pensar, você vai respirar e você vai ter uma vitória emocional. Teve a vitória emocional? Dá um check, beleza? Isso é muito dinâmico. Você não precisa esperar até o final do dia para dar esse check, ok? Depois, isso aqui é importante. O que pode me derrubar hoje? Então, distrações, você vai fazer aí pelo menos 3 linhas, tá? O que pode distrair, tirar você do foco hoje? Outra coisa, emoções. Quais são as emoções que podem desestabilizar você durante o dia? Que logo nas primeiras 2 horas do dia, o seu dia já virou uma nhaca porque aquela emoção tomou conta de você e você acabou agindo, falando ou fazendo alguma coisa que tirou você do eixo, tá? Então, anota aí. Você ter essa clareza daquilo que pode tirar você do eixo em questão de emoções vai fazer que você ligue o radar e quando o gatilho aparecer, você assuma o controle das suas emoções, ok? Cansaço. Tá vendo que tem um ícone de bateria aí, né? Imagina uma bateria do celular descarregada, vazia. Onde eu posso perder a minha energia? Então, nós vamos trabalhar muito sobre dormir, descansar para dominar, mas aqui eu quero que você traga uma clareza do que você faz no dia a dia que necessariamente não é necessário, mas está sugando a sua energia, tá bom? E os gatilhos, eu já falei também um pouquinho mais sobre isso, aí você vai usando a sua criatividade, a sua imaginação. Isso é uma coisa muito pessoal sua, tá? E essa aqui é uma ferramenta como guia para você, para te ajudar, tá bom? Por que eu falo isso de ferramenta sendo um guia para ajudar? Porque às vezes as pessoas elas focam mais na ferramenta do que na vida em si. Então isso aqui é para te ajudar, não para você ser servo dessa ferramenta, beleza? E aí chega a parte que eu gosto aqui, lei do silêncio, tá? Agirei sem anunciar. Eu poderia ter escrito aqui, talvez na hora de fazer a produção aqui, eu dei uma mudada no tempo do verbo. Eu agi sem anunciar. Por exemplo, eu vou comprar um chocolate para minha esposa. Eu não vou prometer que eu vou fazer isso, mas eu faço e depois... E aí eu dou um check, né? Porque eu agi sem anunciar. Eu evitarei reclamar, eu evitei reclamar, enfim. E aí, uma situação que você costuma reclamar, você simplesmente calou a boca, ficou quieto. Dá um check. Manterei minha postura diante das provações, dos desafios. Você vai ficar, né, sereno, calmo, tranquilo. Vamos resolver, vamos fazer isso dar certo. Puxar aqui. Vou surpreender em vez de prometer. Que parece muito com o primeiro tópico aqui, né? Ele é complementar, certo? Próximo. Deixa eu ver aqui. Isso aqui já é na página da direita, as micromontanhas. Fez a ação simples ou as 3 ações simples? Dá um check. Desconfortável? Dá um check. Vitória emocional? Dá um check. Foco inteligente, ou seja, você planejou e você conseguiu focar sem distrair e fez tudo aquilo que você planejou. Dá um check. Você fez a mais daquilo que você planejou, dá lá um check-in extra de valor, beleza? Essa parte aqui é importante. Tá vendo que tem notas de 0 a 5, de péssimo para excelente? Você vai pontuar no seu dia qual é a nota que você dá para a sua qualidade do sono, para a sua qualidade do tempo que você descansou, o corpo e a sua mente, tá bom? E
consequentemente, você vai dar uma nota também para quando você for executar o seu trabalho do dia a dia, como é que foi o seu trabalho? Como é que foi na firma onde você trabalha, com os seus clientes, se você é vendedor, enfim. Você vai colocar aí como é que foi a nota do seu dia. E por que isso é importante? Porque você vai comparar um dia com o outro e ver se você está melhorando, está piorando, e começar a entender onde está o gargalo aí da sua falta de energia ou da sua energia crescente. Beleza? Vamos lá. Agora a gente vai falar sobre a SEBEC, tá bom? Mas esse planner, ele dá uma introdução sobre o que seria a SEBEC. O SEBEC é a conta bancária emocional do casamento. E ela é baseada naquele livro do Gary Chapman chamado As 5 Linguagens do Amor, que são tempo de qualidade, atos de serviço, palavras de afirmação, presentes e toque físico. No planner, você tem a opção de colocar sim ou não, por exemplo, apontando para sua esposa ou para o seu marido. Você passou tempo de qualidade com a sua esposa hoje? Dá um check sim. Ou se passou o dia e você não conseguiu ter tempo de qualidade com ela, dá um check não. Seja honesto com você mesmo, para que você possa ter uma noção da onde melhorar, tá bom? E agora vamos, já que eu falei sobre isso, segura as pontas aí, que eu vou dar uma boa adiantada agora, não vou entrar muito em detalhes, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, tá? E aí a gente vai falar mais sobre a SEBEC daqui pra frente. Só para você ter mais ou menos uma ideia, nesse planner tem as páginas semanais, né, de esquerda e direita, as páginas mensais, espaço para fazer anotações, e também um pouquinho mais sobre os ensinamentos do canal Altitude, que estão presentes nesse planner, e eu posso falar mais sobre isso no próximo vídeo. Eu não tenho uma obrigatoriedade de falar isso no próximo vídeo, mas se vocês quiserem comentarem aí, eu falo mais sobre isso, tá bom? E aí, lembra que eu falei então das 5 linguagens do amor? Vamos trabalhar sobre isso na SEBEC. E agora se prepara que a gente vai trabalhar um jogo novo agora, e eu vou ensinar vocês a criar um extrato bancário no final do dia de como está a conta bancária emocional do seu casamento em relação à percepção que a sua esposa ou seu marido tem de você, tá bom? A SEBEC ela tem 5 subcontas: a celestial, pessoal, casal, vital e ideal. Olhando da perspectiva do homem, depois, se você for mulher, é só inverter a situação aqui, tá bom? O que seria a conta bancária celestial? É aquele relacionamento que você precisa ter com Deus, certo? Depois nós temos a conta bancária pessoal, que é o relacionamento que você precisa ter com você mesmo. Precisa, é uma necessidade, não é alguma coisa assim que é um luxo, entendeu? É uma necessidade, tá? Assim como comer, cagar e dormir. Você precisa fazer isso pelo menos uma vez por semana, senão você morre, tá bom? Então você precisa ter esse relacionamento. E aí tem o relacionamento casal, que é o relacionamento que o marido e a mulher precisam ter com eles mesmos, ok? E aí o relacionamento vital tem esse nome por quê? Porque é de vital importância que o seu marido ou a sua mulher tenham um relacionamento com eles mesmos, tá? E qual que é a sua responsabilidade nisso? Então, supondo eu, marido, e a minha mulher chega do trabalho, e ela tá cansada, e a casa tá toda zoneada, as crianças estão fazendo bagunça e barulho, e tá todo mundo com fome. E aí ela chega em casa e fala: mãe, eu tô com fome. E vê o maridão lá sentado assistindo futebol. E aí? Qual que é a minha responsabilidade nisso? É preparar tempo, espaço e recursos para que a minha esposa possa ter um relacionamento com ela mesma. Chegar em casa, tomar um banho demorado, ficar de boa, um pouquinho na caixa do nada dela, sabe? Refletindo sobre o dia, ou na caixa do nada mesmo, só pensando em nada. Eu preciso, como marido, trazer tempo, recursos e espaço para que ela possa ter esse relacionamento com ela mesma. E o relacionamento ideal é o relacionamento que o seu cônjuge precisa ter com Deus.
E qual que é a sua responsabilidade nisso? Além de gerar tempo, espaço e recursos, mas também a sua influência através do seu exemplo de também ter um relacionamento com Deus. Entende? Então funciona dessa forma aí. Vamos trabalhar a SEBEC nesse vídeo específico com relacionamento casal, tá? E o relacionamento vital. Você vê que tem uma balança aqui, né, com moedas douradas e moedas negras. As moedas douradas, elas simbolizam as moedas da Terra Prometida, e as moedas negras simbolizam as moedas do Egito, as moedas amaldiçoadas, tá? E eu estou usando isso como uma metáfora do Êxodo no livro da Bíblia lá, tá bom? Você vê que as moedas negras, elas têm alguns ícones que lembram o Egito, né? NT, RF, I, OE e PD significam o quê? Elas são a antítese das moedas da Terra Prometida. Enquanto na Terra Prometida as moedas são toque físico, presentes, palavras de afirmação, tempo de qualidade, atos de serviço, as moedas do Egito são palavras destruidoras, omissão egoísta, indiferença, resistência física e negligência de tempo. E como é que esse jogo vai funcionar? Antes disso, deixa eu só explicar um pouquinho, bem breve, eu prometo, sobre cada uma dessas moedas. As moedas de palavras de afirmação é quando você elogia, quando você encoraja, alenta, quando você traz um conforto para a pessoa que está ao seu lado com palavras positivas. Enquanto que as palavras de destruição, elas são palavras de crítica, de pessimismo, de reclamação, ou seja, tudo aquilo que faz você ficar para baixo, certo? Então, vamos ter claro essas duas moedas aqui. Quais delas nós estamos depositando no nosso relacionamento, tá? Depois nós temos a omissão egoísta, que é esse hipopótamo aí deitado de barriga para cima. Inclusive, é só você pensar, né? Será que eu estou sendo um hipopótamo aqui? Não tem um monte de coisa para fazer, eu estou aqui de boa, aqui, deixando que tudo se ferre? Ou atos de serviço? Atos de serviço é você colocar a mão na massa e começar a ajudar no seu lar, começar a ajudar na sua família, com os filhos, com a esposa. Quanto mais você faz algo que não é para você, mas para o outro, você está depositando moeda de atos de serviço. Depois temos o tempo de qualidade e a negligência de tempo. O tempo de qualidade é quando você está realmente, não só de corpo físico, mas de corpo, mente e alma, junto com seu marido, com a sua mulher, fazendo aquela atividade de mente presente, certo? E a negligência de tempo é você falar, agora eu não tenho tempo, agora eu estou ocupado, agora eu não estou afim, e isso vai depositando essa moeda de peso negativo no casamento. Nós temos o toque físico, que não é só carinho, mas às vezes uma cosquinha, às vezes uma brincadeira de luta, às vezes, assim, muitas pessoas elas têm a linguagem do amor do toque físico, e cada pessoa tem a sua maneira de fazer esse toque físico. Geralmente que tem essa linguagem do amor primária, do toque físico, elas gostam não só de dar amor dessa forma, mas também de receber amor dessa forma. E quando você nega, você tem essa resistência física, é como se você estivesse negando amor para essa pessoa. E por fim nós temos a indiferença e os presentes. Quando você dá um presente para alguém, o que você está querendo dizer? Olha, enquanto eu estava longe de você, eu estava pensando em você. Então o presente ele é mais um símbolo de que, nossa, aquela pessoa ela é importante para mim. Nossa, eu sou importante para aquela pessoa, porque enquanto eu estava longe dela, ela estava pensando em mim, comprando um presente para mim. E a indiferença é a antítese disso. É quando você esquece datas comemorativas, dia dos namorados, casamento, dia do namoro, enfim. Ou até mesmo não precisa ter uma data específica, mas passa-se muito tempo e você não está agindo, não está dando presentes para outra pessoa, mostrando que você está com a cabeça em outro lugar, que não nela ou nele. Entende? Agora, entendendo essas moedas, qual que é o primeiro passo desse jogo aqui? É você identificar no seu marido ou na sua mulher
qual que é a moeda que ele mais valoriza? Será que é toque físico? Tempo de qualidade? Presentes? Palavras de afirmação ou atos de serviço? Você vai analisar, e isso é uma coisa bem dinâmica, tá? Pode ser que hoje a sua esposa ela tenha como linguagem primária do amor presentes, mas daqui a 3 meses vai ser atos de serviço. Então é uma coisa bem assim dinâmica, tá? Você tem que saber nesse exato mês agora, qual que é a linguagem do amor que a sua esposa ou que o seu marido mais prioriza. E você vai ver sinais. A maneira como ele dá amor é como ele espera receber amor também. Então você vai fazer uma lista de prioridades aí. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Faz para você mesmo, para você ter uma clareza das linguagens que você mais usa e depois vai diminuindo a importância. E essencialmente faz essa lista da percepção que você tem do seu marido ou da sua mulher, tá bom? Por quê? Vocês já vão entender por quê. Porque cada moeda ela vai ter um peso, tá? Então aqui nesse gráfico aqui, por exemplo, o tempo de qualidade é a moeda principal na minha percepção de que a minha esposa ela tem prioridade. Um exercício que você pode fazer, se você tá com esse relacionamento bacana com o seu marido e com a sua mulher, é perguntar, nessas 5 linguagens do amor, qual é aquela que você valoriza mais? Ao invés de ficar só na percepção, pergunta para ele ou para ela. É muito mais direto, muito mais fácil, tá? Então, essa moeda ela vale 5 pontos. 5 pontos. E toda vez que você despender do tempo de qualidade com seu marido ou com sua mulher, pode ter certeza que você depositou uma moeda que vale 5 pontos, tá bom? E por que isso é importante? Porque aí vem o terceiro ponto, que são as moedas equivalentes, tá? E quando elas são do Egito, elas são multiplicadas por 2. Então elas são negativas multiplicadas por 2. Por exemplo, se a moeda de atos de serviço lá, que vale 5 pontos, se ela vale 5 pontos, no seu caso específico, então se você tiver uma omissão egoísta para o seu marido ou para sua mulher, você vai estar depositando uma moeda menos 10. Faz sentido? Menos 10? Porque ela é equivalente a atos de serviço, que seria 5, vezes 2, 10, só que ele é negativa, então fica menos 10, tá bom? Agora, olha só que interessante aqui. Isso aqui, depois eu comento mais sobre isso, acho que já ficou implícito, né? E explícito, na verdade. E aí veio essa tabela aqui. Olha o que essa tabela está dizendo. Eu até escrevi aqui com o mouse uma simulação, tá? Período do dia, manhã, tarde, noite. Vamos dizer que eu fico mais tempo com a minha mulher a partir da noite e antes de dormir, tá? E aí, nesse quadro eu coloquei que tempo de qualidade é a moeda que ela dá mais valor. Então eu vou colocar peso 5. Presentes, peso 4, que é a segunda moeda que ela dá mais valor. Depois, atos de serviço, peso 3. Entendeu? Peso. Aí você, antes de tudo, já vai lá para as moedas do Egito e já vai pontuar qual que é o peso delas. Por exemplo, se tempo de qualidade aqui é peso 5, qual é o equivalente? É a negligência de tempo. Então, 5 vezes 2, 10. Eu coloquei em vermelho e eu sei que é 10 negativo. Tá ok? Então você vai colocar agora nos campos abaixo. Por exemplo, eu coloquei só na linha da noite porque de manhã e de tarde eu não fico com a minha esposa do lado, certo? Então eu vou colocar lá, ó, eu passei um tempo de qualidade com a minha esposa e ela percebeu isso. E isso é importante, gente. Não adianta fazer um depósito e a outra pessoa não perceber. Então, e ela percebeu, ela sentiu que eu fiquei um tempo de qualidade com ela. Então eu depositei uma moeda com peso 5, certo? E um pouquinho antes de dormir, eu também passei um tempo de qualidade com ela. Opa, mais uma moeda. 2 moedas com peso 5. E aí você vê lá um total de moedas 2, certo? 2 vezes 5, 10. E aí você vai contar no final do dia. 10, 15, blá, 42 pontos positivos.
Não preciso explicar, porque vai ficar muito redundante, vocês já entenderam como é que fica na tabela do lado direito. E ficou 56 pontos negativos. Eu faço o meu balanceamento do dia e o meu extrato no final do dia é menos 14 pontos. Menos 14 pontos, ou seja, a minha CBEC nesse final do dia, ele ficou negativo. E ela vai dormir, com certeza, com aquele gostinho, poxa, eu tive um dia corrido e não tive um bom relacionamento com meu marido. Qual que é o perigo disso, gente? Que vai passando um dia, 2 dias, uma semana, um mês, e todos os dias tá fechando negativo a conta da CBEC. O que você espera que vai acontecer uma hora ou outra? Que esse relacionamento vai explodir, entende? Então, ter a clareza de todos esses pontos vai ajudar com que você reverta a situação, tá? Que você feche mais dias positivos e que esse amor que está sendo depositado através dessas moedas, ele transborde e volte para você, tá bom? Ó, vou deixar essa tabela também aqui lá no grupo do Telegram, do WhatsApp, para que vocês possam acessar e usar no dia a dia de vocês, tá bom? E por fim, esse foi o conteúdo desse vídeo. Eu não sei quanto tempo que a gente tá de vídeo até agora, mas eu gostaria de te fazer um pedido. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários CBEC, que é o C, né, Conta Bancária Emocional do Casamento. Só escreve CBEC, para que eu possa entender que você chegou até o final do vídeo, tá bom? E aí, se você puder, dá essa forcinha dando like, comentando, compartilhando, para que o algoritmo do YouTube entenda que esse vídeo foi relevante de alguma forma e possa ajudar essa informação a ir para mais e mais pessoas, certo, gente? Muito obrigado por terem chegado até aqui. Estou preparando vários conteúdos nesse nível e até melhores, né? Para que a gente possa estar galgando essa montanha juntos. Um grande abraço e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Opa!